Olá, graça e paz em Cristo Jesus. 7 dicas para identificar o dom espiritual. Dica de número 1. Ter Cristo como pastor. O texto do Evangelho de João, no capítulo 10, versos 14 a 16, nos ajuda no entendimento desta afirmação, ter Cristo como pastor, enquanto uma dica para identificarmos o dom. Diz assim o texto bíblico: Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então, elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Vez ou outra queremos ouvir a voz de Deus, queremos ouvir uma orientação do Espírito Santo de Deus, mas a nossa experiência com Cristo pode estar muito desgastada com o tempo, pode ser muito tênue, ou vez ou outra podemos encontrar pessoas que ainda não desenvolveram, ainda não experimentaram Cristo como Senhor, Cristo como Salvador, Cristo como bom pastor. O texto bíblico deixa muito claro: as ovelhas de Cristo ouvem a voz dele e identificam essa voz. Então, minha primeira dica para identificarmos o nosso dom espiritual, para ouvirmos o Espírito falar com cada um de nós, é preciso ter a experiência de Cristo como pastor, Cristo como Senhor e Salvador. Aí então ouviremos a voz do bom pastor e vamos identificar esta voz como vinda daquele que nos salva, daquele que tem um senhorio sobre a nossa vida, daquele que nos apacenta. A dica de número 2. Saber quem você é. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, diz o seguinte: Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. O contexto contempla orientações do apóstolo Paulo quanto à expressão da vida cristã, o cuidado com as nossas ações, com as nossas decisões. E esse texto, então, revela uma verdade. Nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Eu preciso crer nisso. Eu preciso que o Espírito que concede os dons, o Deus que concede os dons, decidiu fazer morada em mim. Isso, então, a partir desta verdade, a partir da fé que eu deposito na revelação bíblica, eu tenho a convicção, a certeza de que o Espírito falará comigo, o Espírito fala comigo e ele habita em mim, o que possibilita eu ouvir a sua voz. A dica de número 3. Você precisa crer na dádiva de Deus. Eu preciso crer no presente que Deus me concede. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo à igreja em Corinto, agora no capítulo 12, verso de número 11, ele, após expressar o ensinamento sobre os dons espirituais em uma das suas listas, ele afirma: Porém, é um só o mesmo Espírito, quem faz tudo isso, ou seja, quem apresenta e quem capacita o cristão, a cristã com dons. É o Espírito, é o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Eu preciso crer que o Espírito Santo me concede pelo menos um dom
quando o texto afirma que o Espírito concede dons, não significa que nós vamos receber um só dom espiritual. Individualmente, o Espírito trata com o cristão, com a cristã. Mas eu preciso crer nisso. Eu preciso ter a minha fé depositada no texto bíblico, nas promessas bíblicas, e saber com certeza que eu recebi pelo menos um dom espiritual. Segundo o Espírito Santo, o Espírito concede a cada um como ele quer. E a partir desta convicção e a partir da convicção de que o Espírito habita em mim, a partir da convicção de que Jesus é o meu pastor, Jesus é o seu pastor, podemos então ouvir a voz do Espírito nos clarificando sobre o nosso dom ou os nossos dons espirituais. A dica de número 4. Identifique possíveis dons. Releia os textos bíblicos, estude os textos bíblicos onde o tema dos dons espirituais aparece. Se debruce nesses textos, procure comentários, informações sobre essas passagens bíblicas e procure fazer uma lista. Não faça uma lista muito longa, nem fique com a preocupação de acertar na primeira. Você vai estudando, vai chegando a algumas conclusões. Então, prepare essa lista. Acredito ter esse ou esse dom espiritual. Ok? Então, identifique possíveis dons. Você ainda não fechou a sua lista. A dica de número 5 é, após você ter esta lista pronta, procure realizar um olhar, trazer à sua lembrança situações onde você teria usado esses dons que você colocou na sua lista. Onde você, em alguma situação, exerceu esses dons. Nesse trabalho, né, de análise, de lembrança dessas situações, procure identificar o que levou você a agir do jeito que agiu. Quando você faz esta análise, é bem provável que você então comece a filtrar a primeira lista, essa lista que você fez, e chegará então a uma segunda lista. A importância de você procurar identificar o porquê, o que levou você a agir daquele jeito, você pode encontrar um padrão, né? O dom, ele nos coloca, né, num padrão de comportamento, ou pode ter sido uma resposta meio que espontânea, uma resposta talvez natural para aquela circunstância. Okay? Então, procure lembrar das situações onde você usou os dons que você colocou na sua lista. Procure então avaliar o que levou você a agir do jeito que agiu. A dica de número 6. Compartilhe essa lista. Procure alguém com maturidade espiritual. As coisas espirituais são para os espirituais, afirma o apóstolo Paulo. Então, você precisa, no contexto da comunidade de fé, identificar essas pessoas e apresentar essa sua lista. Mas precisa ser alguém que te conheça. A pessoa pode ter uma maturidade espiritual, mas não te conhecer, né? Não ver a sua ação, a sua atuação, não só no contexto da comunidade, mas no dia a dia. Então, quanto melhor esta pessoa te conhecer, mais fácil ficará para ela ao olhar a sua
a lista, agora provavelmente já reduzida, e compartilhar com você o que ela crê, como ela vê esta lista, como ela encaixa as suas ações nessa lista que você preparou. Gosto muito de uma situação, de uma palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, uma orientação, quando ele diz: Timóteo, cumpre a obra de um evangelista. Ou seja, o apóstolo Paulo conhecia muito, né, Timóteo. Timóteo foi o seu filho na fé, e ele então tinha pleno conhecimento do dom espiritual que Timóteo havia recebido. Então, compartilhe sua lista com alguém que te conheça e que tenha maturidade espiritual. E a 7ª dica é: foque um dom. Após todo esse trabalho, né, de estudo, de pesquisa, de troca, de compartilhamento, você pode ficar em dúvida, talvez entre 2 ou 3 dons. A dúvida, ela pode acontecer porque você pode ter, né, mais de um dom espiritual, pode ter recebido mais de um dom espiritual. Mas a dúvida pode ser tão somente por uma coisa natural, né, uma coisa humana. Falta-nos, às vezes, aquela convicção: será que é isso mesmo? A minha dica, então, é que você foque em um desses dons. Você está em dúvida entre 2, foque em um e começa a agir, a atuar, a ministrar a partir deste dom. E nesse seu exercício, nesse seu ministrar esse dom, você pode avaliar, né, as suas ações, usando o mesmo critério anterior, né, o que está te levando a essas ações, bem como solicitar àquela pessoa que te conhece e com o qual você compartilhou a lista, para que fique também observando essas ações. E após um tempo, você pode sentar com essa pessoa e avaliar então essas ações, a ministração do dom. Importante ficar atento às palavras da comunidade de fé. No exercício dos nossos dons, muitas pessoas que estão, né, no contexto da família cristã, estão vendo aquilo que fazemos, aquilo que falamos. E então ouvir um feedback, ouvir a avaliação da comunidade de fé é importante. E, é claro, os dons são espirituais, são concedidos pelo Espírito Santo de Deus. É preciso então que eu e você, no exercício dos dons, estejamos atentos à voz do Espírito. O Espírito que habita em nós. O Cristo que é o meu pastor e o seu pastor e que está falando conosco. E quanto mais íntimos nós formos com esse pastor, mais fácil ficará identificarmos a sua voz. Esse Espírito que, por sua graça e misericórdia, decide capacitar a cada um de nós com dons espirituais, para que o trabalho que façamos seja um trabalho espiritual, uma obra espiritual, enquanto exercida e realizada em atos naturais, em atos desse tempo e deste mundo, mas com resultados e consequências eternas. Que o Senhor continue nos abençoando e que você, ao encontrar o seu dom espiritual ou os seus dons espirituais, você seja poderosamente usado por Deus, ousado na sua resposta, crendo que aquilo que fazemos a partir dos nossos dons deve ser para edificação do corpo, para a glorificação do nome de Deus nesse tempo e neste mundo. Amém.